Olá, espero que esteja bem. Hoje você verá porque o Titanic não pode ser removido do mar e outros segredos. Roda a vinheta! E aí pessoas do YouTube, hoje eu tenho um desafio. Você tem 3 segundos para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Será que consegue? Bom, vamos lá! Se você completou o desafio, escreva nos comentários Titanic, que vou deixar um coraçãozinho fechado. Então é isso, bora pro vídeo. O RMS Titanic, ou simplesmente Titanic, foi o maior navio do mundo na sua época, sendo construído entre 1908 e 1911, tendo a sua primeira viagem em 1912 e, como todo mundo deve saber, sua primeira e última. A embarcação partiu da Inglaterra em direção aos Estados Unidos, sendo mundialmente noticiada por conta de seu tamanho, que abrigava 2.435 passageiros. Cê é louco! Porém, essa viagem inaugural acabou sendo interrompida 4 dias depois, quando o navio se chocou com um iceberg, exatamente às 11h40 da noite, afundando pelas próximas horas na madrugada do dia seguinte. O naufrágio, que espantou todo mundo na época e virou até filme, levou 1.514 pessoas para o céu, sendo que 2.223 estavam a bordo, o que o tornou um dos maiores naufrágios já registrados na história. Entre todos esses passageiros haviam muitos imigrantes europeus que estavam tentando partir para os Estados Unidos, a fim de tentar uma vida melhor na América, além de algumas famílias ricas, pois o Titanic seria uma espécie de cruzeiro dos dias de hoje. Durante a construção do mega navio, as medidas de segurança foram totalmente respeitadas e aplicadas, porém eles pecaram na questão dos botes salva-vidas, já que só tinha espaço para armazenar 1.178 deles, o que seria suficiente para pouco mais da metade do número de passageiros que estavam em alto mar. O trajeto teria 3 paradas, a primeira na França, a segunda na Irlanda e a terceira e última nos Estados Unidos. Da Inglaterra até a França tudo correu bem, mas quando já estavam próximos ao destino final, um dos vigias tocou o sino de alerta 3 vezes, pois havia avistado uma montanha de gelo que estava logo na frente da embarcação. Um oficial recebeu a informação e ordenou que todas as turbinas fossem desligadas e que o comandante fizesse uma curva. Porém, nenhuma das ordens deu resultado a tempo, e por causa de mais ou menos 40 segundos de atraso, o Titanic colidiu com o iceberg e começou a inundar pouco a pouco. O naufrágio durou cerca de 2 horas e meia. Primeiro a parte da frente começou a afundar, levantando a parte de trás. Imediatamente a tripulação começou a organizar os passageiros que estavam desesperados para entrar nos botes salva-vidas. Seguindo as regras de salvamento, o capitão decidiu colocar nas pequenas embarcações mulheres e crianças primeiro, o que fez com que a maioria dos que bateram as botas fossem homens. Mais ou menos às 2h20 da madrugada, o navio se partiu em 2 por estar extremamente inclinado no mar. A maioria das pessoas que acabaram caindo na água não resistiram ao frio e tiveram hipotermia. Naquela madrugada, a temperatura da água era de menos 2 graus, beirando o congelamento. Só depois das 4 da manhã é que o barco de resgate apareceu para salvar as pessoas que estavam em alto mar. Eles demoraram mais de 5 horas para conseguir pegar os 709 sobreviventes. O episódio gerou uma série de investigações tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra. O dono da embarcação, Joseph Bruce Ismay, foi condenado pela população como responsável pelo incidente, já que existem rumores de que ele ordenou que o capitão aumentasse a velocidade do navio para que ele chegasse mais rápido nos Estados Unidos. Depois do acontecido, estudos foram feitos do caso do Titanic, e isso ajudou a modificar e a melhorar as leis internacionais de navegação que estão em vigor até os dias de hoje, mais de um século depois do ocorrido. Os restos do Titanic ficaram perdidos no mar por muito tempo e foram redescobertos apenas em 1985, a uma profundidade de 3.784 metros.
Tudo isso ajudou para que o Titanic se tornasse o navio mais famoso do mundo, pois além da notícia que assombrou o planeta, com o passar dos anos ninguém esquece dele por conta de diversas músicas, livros e filmes sobre o episódio fatídico que até hoje carrega algumas curiosidades e fatos desconhecidos. Como por exemplo, Violet Jessop faz parte da tripulação de 3 das maiores embarcações do começo do século XX. Ela estava a bordo como camareira do transatlântico Olympic, que se chocou com o navio de guerra em 1911 e afundou. Violet sobreviveu ilesa. Sem se abalar com o incidente, ela voltou a navegar no ano seguinte trabalhando no Titanic. Mas a mulher não virou comida de peixe, conseguindo se safar em um dos botes de emergência. E como se não bastasse, em 1916, durante a Primeira Guerra, Violet se alistou como enfermeira para servir a bordo do HMHS Britannic, que foi atacado pelos alemães e afundou em menos de 1 hora. Porém, a Highlander dos mares mais uma vez sobreviveu para contar história. Masabune Hosono era o único passageiro japonês do Titanic e foi um dos sobreviventes, pois o malandro conseguiu se enfiar em um bote que estava reservado apenas para mulheres e crianças. Quando essa notícia se tornou pública, Hosono foi duramente criticado pelas pessoas do mundo inteiro, pela imprensa e pelo próprio governo japonês, por ter decidido se salvar ao invés de afundar junto com o barco. Vê se pode. Isso porque talvez ele tenha tirado o lugar de alguma outra mulher ou criança. Ao voltar para o Japão, o homem foi demitido do seu emprego e virou alvo de chacota. Mas como diz o ditado, melhor um covarde vivo do que um herói morto. As instalações da área VIP contavam com uma academia cheia dos equipamentos mais modernos da época, quadra de squash, um esporte popular naqueles anos, sala de fumantes decorada com lareira e quadros, restaurantes com comidas internacionais, 2 cafeterias, piscina coberta, banhos turcos, sala de leitura e convés coberto por vitrais. Nas cabines mais chiques, todos os móveis eram feitos de madeira nobre, camas espaçosas e algumas ainda tinham até seus próprios convés particulares, como se fossem uma sacada de quarto de hotel. Essas cabines eram conectadas por um corredor gigantesco que dava para a escadaria principal, levando todos para um salão de jantar onde havia uma cúpula de vidro. Quem assistiu o filme tá ligado como tudo era coisa de granfino. Milvina Dean tinha apenas 9 anos de vida quando embarcou com sua família no navio que afundou em 1912. Ela foi a última sobrevivente, já que viria a falecer apenas em 2007 com 97 anos de idade. Ela era a passageira mais jovem a bordo. A mãe e a irmã sobreviveram junto com Milvina, porém o pai não teve a mesma sorte. As 3 regressaram para a Inglaterra e viveram basicamente através do naufrágio, dando palestras e vendendo coisas que foram usadas em seu resgate. Quando o barco colidiu, algumas chaminés que expeliam vapor foram danificadas, fazendo um barulho gigantesco dentro das cabines de comando, e por isso muitas das ordens não foram bem ouvidas pelo pessoal da tripulação. Alguns achavam que mulheres e crianças deveriam ser salvas primeiro, porém outros achavam que só mulheres e crianças deveriam ser colocadas nos botes. Pior do que isso, a grande maioria dos botes salva-vidas não foram preenchidos com a sua capacidade máxima, porque os funcionários não sabiam qual era o limite de cada um. Se fossem cheios, poderiam ter salvo mais de 50% das pessoas, e não 31% como o que aconteceu. Um escritor chamado Morgan Hobson escreveu 14 anos antes do incidente um livro chamado Futilidade, que conta a história fictícia do maior barco já construído do mundo chamado Titã, que é bem semelhante a Titanic. No livro ele colidiu com um iceberg em uma noite fria de abril. Uma coincidência incrível ou uma previsão no estilo Simpsons? Muita gente se questiona o motivo do Titanic ainda estar no fundo do mar e o porquê de ninguém ter resgatado seus restos para expor em algum museu, já que isso levaria várias pessoas a querer visitar partes do navio mais famoso do mundo. Porém, isso não é possível. A carcaça do barco está tão deteriorada por conta da água salgada do mar que qualquer tentativa de levantar os destroços faria com que eles se despedaçassem dentro da água.
Alguns especialistas inclusive dizem que até 2030 o navio desaparecerá do fundo do mar. O interessante é que quando foi encontrado em 1985, o Titanic estava bem conservado. Porém, anos depois foi detectada uma bactéria nunca vista antes pela humanidade e que come metal. Ela se instalou nos destroços e acelerou o processo de destruição do corpo da embarcação, que pouco a pouco está se desfazendo no mar. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.